Nesta aula, iremos abordar a introdução à inferência estatística. A inferência estatística, ela vai, de certa maneira, unificar dois grandes conhecimentos, de uma maneira geral. O primeiro, ele vem aqui da primeira parte do nosso curso, no qual discutimos vários tópicos de técnicas de estatística descritiva, de como representar ou apresentar as informações de um conjunto de dados. Enquanto que na segunda parte do nosso curso, a gente esteve aí direcionado ao estudo da teoria das probabilidades, numa tentativa de produzir informação sobre os fenômenos que nós temos interesses e que são caracterizados pela aleatoriedade, pela incerteza dos possíveis desfechos. Então, agora a gente passa, de certa maneira, a trabalhar unindo essas duas perspectivas. A inferência estatística pode ser compreendida como um conjunto de técnicas estatísticas que tem como objetivo produzir afirmações sobre uma dada característica da população a partir de informações colhidas de uma amostra. Então, a gente vai sempre ter o nosso interesse direcionado a uma população, que é o conjunto de indivíduos que possui pelo menos uma variável observável em comum. A população, ela sempre nos remete à totalidade dos indivíduos, ao passo que a amostra é um subconjunto da população, Traz a ideia de parte da população. Então, a gente vai usar as técnicas de inferência para concluir para a nossa população a partir de uma amostra gerada a partir dela. Exemplo, vamos supor que nós temos como interesse a população composta pelos alunos da rural. E aí se objetiva calcular a renda média desses alunos, dessa população que é desconhecida. O que fazemos habitualmente? Selecionamos uma amostra, parte dessa população, por exemplo, de 400 alunos, e calculamos a média amostral. Eu vou então utilizar a renda média calculada a partir da amostra, a renda amostral, para estimar a renda média populacional. Isso é possível? Certamente, é o que fazemos com muita frequência a partir das técnicas de inferência estatística. Bem, você poderia até questionar, professora, por que eu não faço um censo? Pois no censo a gente coleta informação sobre todas as unidades da população. Pessoal, é muito difícil fazer um censo, porque um censo ele demanda muito recurso, ele demanda tempo e às vezes a natureza da nossa investigação não possibilita realizar um censo, se você tiver que destruir alguma unidade experimental. Portanto, o que fazemos frequentemente no meio acadêmico é a realização de pesquisas por amostragem, também denominada de survey, no qual a gente vai coletar informações de uma amostra da nossa população. Mas você pode ainda se questionar, fazer a amostragem funciona? Sim, pessoal, funciona, desde que se utilize uma amostragem adequada, mais as técnicas de inferência necessárias ali ao caso em questão, que a gente vai apresentar algumas dessas técnicas aqui. Pessoal, enquanto a amostragem, o que vem a ser uma amostra adequada. No nosso curso, a gente só vai tratar de uma pequena dimensão dessa discussão. A amostra adequada no nosso curso é uma amostra aleatória, uma amostragem aleatória, na qual a seleção das unidades amostrais se dá por processo aleatório. Cada indivíduo terá uma probabilidade conhecida de seleção. Eu tenho como fazer isso. E mais especificamente, a gente vai abordar no nosso curso unicamente uma técnica de amostra, que é a amostra aleatória simples, AAS, onde os indivíduos eles são selecionados aleatoriamente de um cadastro que contém todas as unidades populacionais, todos os indivíduos
estão listados nesse cadastro. Um exemplo de cadastro é a nossa pauta de frequência. Vamos supor que a nossa população-alvo é a população de alunos da nossa disciplina de estatística básica. Eu tenho a pauta contendo a listagem de todos os alunos. Eu posso, dessa pauta, desse cadastro, extrair uma amostra aleatória, fazendo um sorteio dos alunos. Então, assim, já podemos enunciar o problema comum que se encontra ligado à inferência estatística. Considerando o fato de que uma característica populacional pode ser representada por uma variável aleatória, teremos, então, interesse em descobrir o modelo dessa variável e os seus respectivos parâmetros. Por que eu estou falando de variável aleatória aqui? Porque, conforme vimos em aulas anteriores, a variável aleatória nos possibilita um recurso, uma maneira de descrever o comportamento probabilístico dos possíveis resultados da minha variável. A variável aleatória ela traz consigo uma lei de probabilidades. Ela enuncia isso a partir da sua função de probabilidade ou a partir da sua função de densidade de probabilidade, que também se faz necessário aí ter identificado seus parâmetros. Vamos agora deixar claros aqui alguns conceitos do campo da inferência estatística. O primeiro dele é parâmetro. A gente já usou, acabamos de usar essa denominação. O que vem a ser os parâmetros no conceito aqui no âmbito da inferência estatística? São valores utilizados para descrever uma característica populacional. Exemplo, a média populacional de idade representada aqui pelo Mi. Então, você precisa perceber que toda vez que eu me refiro a um parâmetro, eu estou me referindo a uma informação populacional. Essa informação, frequentemente, ela é desconhecida, porque eu não consigo fazer, frequentemente, um censo da minha população. Estimador. Se Mi é um parâmetro de uma população e empregamos uma estatística x barra, igual ao somatório de x por n, a nossa média, baseada em uma amostra dessa população, para estimação do parâmetro Mi, diz-se que x barra é um estimador de Mi. O estimador é uma expressão a qual eu vou aplicar nos meus dados amostrais para produzir uma inferência sobre o meu parâmetro populacional. Foi o que está enunciado aqui. E a estimativa? A estimativa é um valor de um estimador observado na amostra. Então, tendo feito uma amostra, levantamento de informações, eu vou aplicar aqui essa fórmula do estimador, do x barra, por exemplo, e ao calcular essa expressão aqui, eu vou encontrar um valor e esse valor ele é denominado de estimativa, né? O valor do estimador observado na amostra. Os estimadores produzem estimativas que são função de amostras aleatórias. Portanto, as quantidades que produzem são aleatórias. Se são aleatórias, eu preciso de um recurso para avaliar o comportamento dessas quantidades aleatórias, porque eu só faço uma amostra, né? E eu vou ficar ali suscetível ao resultado da particular amostra que eu tenha selecionado. Nós vamos também aqui falar sobre a notação usual utilizada para representar parâmetro e alguns dos estimadores. Por exemplo, se eu vou me referir à média da população, o meu parâmetro, eu vou utilizar o Mi, a letra Mi. Agora, se eu me refiro à média da amostra, né, vou me referir à média amostral do estimador, seu estimador, eu vou utilizar o x barra. No caso da variância, o parâmetro é representado por sigma 2. Já a variância, quando for obtida
na amostra será representada por S2. Por sua vez, o desvio padrão, enquanto parâmetro, é representado por sigma, ao passo que o estimador de desvio padrão é representado por S. E a proporção? A proporção, ela nos diz, né, o quanto que uma categoria representa sobre o total, né, quase que um percentual, é um percentual. Como é que a gente trabalha com essa quantidade? Se for em termos de parâmetro, eu vou utilizar a letra P minúscula. Agora, se eu estiver me referindo ao estimador de proporção na amostra, eu vou utilizar a letra P minúscula com acento circunflexo. Também vou fazer uma distinção relacionada aos tamanhos. Quando eu me refiro ao tamanho da população, eu utilizo a letra N maiúscula. Quando eu me refiro ao tamanho da amostra, eu vou utilizar o N minúsculo. Na primeira parte do curso, já fomos apresentados a esse Eninho, né? Sendo que naquele momento o Eninho representava o nosso tamanho do conjunto, né, observado. Ele aqui continua com essa interpretação, sendo que estamos sendo mais explícitos, né, nesse momento, pois N representa o tamanho da amostra. E você pode me perguntar, professora, a maneira pela qual eu vou calcular um parâmetro ou melhor, que eu vou calcular um estimador, é igual à maneira que eu calculo um parâmetro? Pessoal, em geral não. Mas no nosso curso, a gente vai utilizar, em geral, as mesmas expressões. No caso da média amostral, como a gente calcula uma média, pessoal? Soma todos os elementos e divide por N. E a variância? No caso, a variância amostral, ela vai trazer aqui a ideia dos desvios de cada valor, né, em relação à sua média, elevado ao quadrado, dividida por N menos 1. Aí você fala, professora, a gente utilizava no denominador unicamente o N. E agora mudou. Sim, a gente vai trabalhar com essa fórmula da variância amostral corrigida, pessoal. Então, eu preciso trabalhar com esse denominador de N menos 1 quando for calcular a variância a partir de uma amostra. Tem que fazer essa correção aqui. Por sua vez, o desvio padrão permanece sendo a raiz quadrada da variância. Qualidades de um bom estimador. Vamos ressaltar duas. Um estimador, ele precisa ser não viesado. Ora, não viesado, não viciado. Aí vem aqui para baixo comigo. O que vem a ser isso, esse não viesado, não viciado? O vício, ele vai expressar um desvio sistemático numa direção. Esse vício pode ser chamado de viés ou ainda de uma tendência, uma medida tendenciosa. Mas um bom estimador, ele é não tendencioso. E quando que ele é não tendencioso? Ora, quando o valor esperado desse estimador foi igual ao parâmetro de interesse. Pessoal, é isso que a gente deseja, né? Que você tenha medidas que vão ser calculadas na sua amostra que possam aqui espelhar o parâmetro populacional. Uma outra característica desejável desses estimadores é que ele seja um estimador eficiente. Se T1 e T2 são dois estimadores não tendenciosos do parâmetro θ, diz-se que T1 é mais eficiente que T2 se a variância de T1 for menor que a variância de T2. Vamos compreender melhor essa ideia. Vamos supor que nessas quatro figuras aqui, eu tenho a representação de uma população. O centro de cada círculo, né, representa o parâmetro. Então, aqui eu tenho o parâmetro. Enquanto cada X representa uma estimativa produzida pelo nosso estimador de interesse. Então, eu tenho aqui a ideia de que eu selecionei aqui várias amostras e calculei
uma determinada estimativa com base no estimador. O que eu vejo nessa primeira figura do item A? Que os valores obtidos aqui pelo meu estimador, eles em geral estão bem próximos do meu parâmetro, né? Há uma pequena variabilidade, uma variância mínima. Então, ele aparenta ser aqui um bom estimador, porque, em média, ele se aproxima do meu parâmetro com uma variabilidade mínima. Uma situação distinta ocorre aqui, no item nessa figura B. Por quê? Eu vejo que os valores produzidos pelo estimador estão bem espalhados. Há uma variabilidade elevada em relação a essa primeira situação aqui. Então, não tem uma variância mínima aqui. Eu não tenho uma tendência específica, mas há muita variabilidade. Posso dar um azar de pegar esse valor que está bem distante do meu parâmetro. Já no item C, nessa figura C, houve uma redução aqui do espalhamento dos valores obtidos pelo estimador. Entretanto, há uma forte tendência. Esses valores estão longe aqui do meu parâmetro. Portanto, ele é dito um estimador viciado, né? Tem um vício tendencioso aqui. E a pior situação possível se encontra no item D, porque além da tendenciosidade desse estimador, né, os valores se apresentam numa direção aqui específica, distinta do nosso parâmetro, há ainda uma variabilidade maior do que essa primeira situação. Portanto, os resultados provenientes de amostras, quando comparados aos oriundos da população, em geral, vão apresentar algum tipo de desvio. Essa diferença entre os valores dos parâmetros e as estimativas é denominado erro de medida. Então, temos aqui definido que o erro vai expressar essa diferença entre o nosso parâmetro e a estimativa. A gente deseja que esse erro seja o menor possível. E para compreender melhor um pouco esse erro, a gente vai fazer uma subdivisão desse erro. Vamos analisar aí a constituição desse erro. O erro que expressa a diferença entre o parâmetro e a estimativa, ele pode ser de origem não amostral, que ocorre por desvios provocados por características do levantamento das informações. Então, são erros cometidos durante o trabalho de campo. Por exemplo, imprecisão do conceito. Uma pessoa que está sem trabalho, gostaria de trabalhar, mas não procurou trabalho nos últimos 30 dias, é considerada desempregada? E uma pessoa adulta que apenas estuda, ela é desempregada? Você precisa definir isso no início do seu trabalho de campo. Você precisa informar tal diferença para o entrevistador, bem como para a pessoa que vai responder a pesquisa. Desempregada é encontrar-se procurando trabalho nos últimos 7 dias. E aí ela vai poder te dar uma resposta no sentido o qual você espera. Uma outra situação de erro não amostral ocorre aqui relacionada ao seu instrumento de medida. Por exemplo, se tem um instrumento viciado, caso muito comum, peso medido em balança de farmácia. Será que aquela balança está calibrada? Será que ela tem algum viés? Então, são fatos que podem ser evitados se você planeja bem o seu trabalho de campo. Uma outra fonte aí de erro entre parâmetro e estimativa se dá pelo erro amostral. É um aspecto inerente ao processo de amostragem. Você não tem como evitar. Fez a amostragem, vai ter erro amostral. E esse erro ele está muito relacionado à variância da sua variável sob estudo. Então,
vai ter que contrabalancear esse dado aí da sua variabilidade. Porque se tem muita variabilidade, você vai precisar trabalhar com uma amostra maior. E às vezes isso nem sempre é possível. Então, devido à natureza aleatória envolvida no procedimento amostral, a gente não pode garantir que repetições de amostras vão produzir sempre o mesmo resultado. Tiro uma amostra agora, com N elementos, observo o resultado. Se eu tirar novamente uma outra amostra da minha população de mesmo tamanho, será que os indivíduos que participaram da minha primeira amostra serão os mesmos que vão compor a minha segunda amostra, que ambas sendo selecionadas por processo aleatório? A gente não tem como garantir isso. Assim, ao coletarmos uma amostra, não podemos prever antecipadamente o seu resultado. Portanto, todas as quantidades associadas à amostra terão caráter aleatório e, portanto, devem receber tratamento probabilístico. É o que a gente falou no início dessa aula. Eu vou querer descrever um grupo, né, técnicas de estatística descritiva, mas tendo em vista que aquela informação ela tem um caráter aleatório. Eu vou precisar lançar mão de um modelo de variável aleatória para estudar ali aquela informação obtida. Então, a gente encerra neste ponto essa aula. Até a próxima, pessoal!